é de uma forma realista. Aquele que vê a vida de uma forma realista, ele consegue compreender que a realidade hoje deste Lagamar não é uma realidade segundo o coração de Deus. Ele consegue ver que a realidade deste Lagamar hoje não é uma realidade segundo a vontade de Deus. Porque a realidade segundo a vontade de Deus é que todos os povos, tribos, línguas e nações sigam ao único e verdadeiro Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. A realidade deste Lagamar não pode ser a realidade que nós vimos nos noticiários dos telejornais. A realidade deste Lagamar não deveria ser a realidade de a cada final de semana temos que contar a morte de um jovem que morre de uma forma prematura. Não é a realidade de termos que contar todos os finais de semana a morte de um jovem que perdeu a oportunidade de viver o melhor de Deus por causa do crime, por causa das drogas. Você vai dizer, Ednilson, vai mexer onde não pode, cuidado. Ei, enquanto eu tiver boca para falar de Jesus e para dizer a verdade, eu vou dizer. E a verdade é essa, que a realidade de Deus para a juventude não é uma vida prematura, entregue às drogas, não. A realidade de Deus para a juventude é uma vida santa, uma vida em direção ao céu de glória. Essa é a realidade de Deus. A terceira maneira de se ver a vida diante dos problemas é de uma forma otimista. O otimista, meu querido, você pode dizer, Ednilson, aqui não existe o otimista, existe. O otimista é aquele que quando está tudo desmoronando, na casa dele não tem alimento, ele não está vendo solução de nenhum lado, mas ele é otimista. Ele diz, eu tenho certeza que vai melhorar. Eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Eu tenho certeza que há um Deus do céu olhando para mim, já dizia o louvor. Eu tenho certeza que a minha realidade vai mudar. Mas existem momentos na nossa vida em que nós não conseguimos encontrar a solução do problema. Vou provar para você na Bíblia Sagrada. Você, meu querido, quantas das vezes já se perguntou aonde está a solução deste problema? Aonde está a solução desta adversidade? Eu já tentei de todas as formas, mas eu não consegui resolver este problema na minha família, este problema com o meu filho. Eu não consigo resolver, mas hoje eu vim aqui para lhe trazer a solução. A Bíblia diz, em João capítulo 15, verso de número 5, Jesus de Nazaré diz o seguinte, sem mim nada podeis fazer. Talvez esteja faltando Jesus neste negócio. Talvez esteja faltando apenas você entregar o negócio para Jesus, para poder a solução chegar na tua casa nesta noite. Por que Jesus traz a solução de problemas insolucionáveis? A Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo de número 7, que uma mulher viúva da cidade de Naim havia perdido o seu único filho. Ela havia perdido o único filho, isto depois de ter perdido o seu marido. Escute bem. Segundo a tradição, ela já teria passado 30 dias de luto. Era o período em que a família passava chorando a morte daquele que havia padecido. E nós vemos na Bíblia Sagrada que aquela mulher, ela encontrou-se com aquele que soluciona problemas insolucionáveis. Este homem chamado Jesus Cristo, diz a Bíblia, que esta mulher caminhava em uma marcha fúnebre. Esta mulher caminhava em direção à saída da cidade. E segundo diz a Bíblia Sagrada, ela teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Uma multidão vinha com a tristeza, com o sofrimento, chorando, indo rolar um corpo. Já outra multidão vinha com Jesus Cristo de Nazaré, com a ressurreição e a vida, com o pão da vida, com aquele que era, que há de vir. A outra multidão vinha com a solução do problema. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus de Nazaré chega diante do problema, aqueles homens que levavam o corpo do menino, do rapaz, eles param e diz a Bíblia
Bíblia Sagrada que Jesus Cristo de Nazaré, Ele faz com que aquele homem ressuscite. O que eu quero dizer para você, minha querida mãezinha, e eu digo isso por experiência própria, este teu filho que está nas drogas, este teu filho que está entregue ao crack, à pedra, à cocaína, à maconha, tem solução para ele. Este teu filho que está vivendo uma vida no crime, tem solução para ele. Eu digo por experiência própria, eu antes vivia naquela ponte, entregue a bebida, bebendo cachaça, no meio de drogueiro, mas hoje eu estou aqui, não mais dando vergonha à minha mãe, mas trazendo alegria à minha casa, à minha família. O que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo de Nazaré, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, para libertar o teu filho, o teu marido, para te libertar e te dar uma novidade de vida nessa noite. Glória ao teu poder, Jesus, aleluia. O homem que tem poder para solucionar problemas insolucionáveis. Vamos dar o segundo exemplo, Lázaro. Todo mundo já ouviu o louvor que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Segundo a Bíblia Sagrada, aquele homem já estava morto. Morto significa defunto, morreu, acabou-se. Não tem mais jeito, não tem solução. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo de Nazaré chega naquele lugar. Quando Jesus olha o cenário, Jesus de Nazaré chora. A Bíblia diz que Jesus chega diante do problema. Jesus olha para aqueles que estavam chorando, Márcio, e ele diz o seguinte: aonde é que está o homem? Aonde colocaram Lázaro? Nesta noite, a pergunta de Jesus para você, meu querido ouvinte da palavra de Deus, evangélico ou não evangélico, escute bem, Jesus está lhe perguntando: aonde está a causa insolucionável? Aonde está o problema insolucionável? Porque eu tenho solução para você. Jesus tem solução para o teu problema. A segunda reação de um encontro com Jesus é que o encontro com Jesus Cristo de Nazaré traz libertação. Aí você vai me perguntar, mas libertação, Ednilson? Sim, libertação. Toda a humanidade está presa a algo chamado pecado. O homem foi aprisionado aos desejos da carne e ao pecado desde o princípio. Mas Jesus Cristo tem poder para nos libertar do pecado, do vício, das drogas. Jesus tem poder para libertar o homem. A Bíblia Sagrada diz que um homem endemoniado, Marcos capítulo de número 5, estava aprisionado por potestades, por espíritos imundos. A Bíblia Sagrada diz que este homem, por sua vez, teve também um encontro com Jesus. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré ordenou que aqueles demônios saíssem da vida daquele homem, e aquele homem foi liberto. Outro que foi liberto das prisões e das correntes, de uma forma indireta, chama-se Barrabás. A Bíblia diz que este homem era ladrão e salteador, mas no final de tudo, Jesus Cristo de Nazaré foi colocado, levado à condenação em seu lugar. Escolheram Jesus para crucificá-lo, e